O tema que me deram hoje é lucidez e meditação. De novo, se nós estamos falando sobre lucidez, nós estamos falando sobre luz, nós estamos falando sobre iluminação, estamos falando sobre o despertar. Eu tive várias pessoas que vieram pedir para eu autografar os livros, muitos de vocês são professores, professoras, educadores, e alguns de vocês já estão levando a meditação para suas aulas, para suas práticas, que é uma coisa muito importante. Eu acredito que nós deveríamos ter meditação desde a pré-escola e que a gente ensina crianças a meditar, porque conhecer suas próprias emoções, conhecer a sua própria mente é a única maneira de nós termos algum controle sobre nós mesmos. Não é que eu queira controlar o outro, nem eu tenho que me controlar, eu tenho que me conhecer. E eu me conhecendo, eu posso usar melhor a minha energia vital. Se eu não conheço a minha energia vital, eu não sei como usá-la. É como tudo. Nós temos um ceramista hoje aqui na sala, não é? É como conhecer a argila. Se você não conhece a argila, nunca usou argila, e você vai fazer um vaso, primeiro que você vai ter muita dificuldade em formatar o vaso. E segundo, você vai pensar que está pronto quando ele secou. Aí você põe água dentro e ele derrete. Porque não foi para o forno. Existe todo um processo que tem de aprendizado. E a mesma coisa com a nossa mente e as nossas emoções. A coisa mais íntima que temos é o nosso corpo e a nossa mente. E não conhecemos. Não sabemos usar de forma adequada. Então, o meditar seria um pouco isto. Né? Veja, no Zen budismo a gente nem chama meditação, porque a meditação em português é um verbo transitivo, que ela exige um objeto. Por exemplo, quando alguém faz uma coisa errada, assim, vai meditar sobre o que você fez. Não é isso. Não é pensar sobre o que você fez. Tanto que o nosso fundador, ele tem um texto muito bonito, ele é um homem do século XIII, chama Mestre Eihei Dogen Zenji. E ele escreveu um texto, quando ele tinha 20 e poucos anos. Ele foi para a China, ele volta da China trazendo os ensinamentos do Zazen, e ele compôs um texto de meditação, chama Fukan Zazen, dizendo às pessoas que existe o pensar, o não pensar, e o que transcende o pensar, o não pensar, ir além do pensar e não pensar. Porque alguns de nós imaginamos que meditar é não pensar. E não é. É perceber que há pensamentos e não pensamentos. É perceber a mente com toda a sua incrível variedade de possibilidades. Como essa argila com a qual eu posso fazer qualquer coisa. A minha mente, ela pode ir para qualquer lugar. E eu posso permiti-la ir para depois trazê-la. Percebe? Eu não tenho que controlar, porque se você sentar e dizer, vou controlar a minha mente, ela não deixa, é uma gracinha, ela vai fugir por todos os lugares. Tem uma história interessante, um jovem queria aprender a meditação e disseram para ele, olha, tem um senhor naquela casa ali, ele é o mestre de meditação. E ele chegou, era um senhor já de certa idade, que abriu a porta meio mal-humorado, o que você quer aqui? Eu tenho praticado meditação, eu queria que o senhor me orientasse. Não pense em macacos. E fechou a porta. E ele saiu. Ele saiu na rua, daí a 10 minutos voltou desesperado. Disse assim, eu só penso em macacos. E é isso, é só você dizer assim, não pense que todos os pensamentos vão vir com a maior força. Então você tem que enganar a sua própria mente, é divertido. Você diz assim, eu não quero nada, não vai acontecer nada, estou só sentado aqui e nada vai acontecer, não tem a menor importância. Se vier pensamento, eu ponho um rótulozinho nele assim, pensamento. Veio uma emoção, eu rotulo, emoção. Alegria, tristeza, memória, essa é uma memória. Mas quem é que está fazendo isso? Que espaço mental é este que está observando a própria mente? É esse o lugar que nós temos que ir, do observador, da observadora de si mesmo.
Não é que eu vou abrir a cabeça de alguém para ver o que tem lá dentro. E nem que eu vou analisar a cabeça de alguém, psicoanalisar a cabeça de alguém, mas a minha própria. O que é a mente humana? Como funciona? E eu vou analisar em mim mesmo, não no outro. Eu vou observar em mim mesma e não na outra pessoa. Quando eu me sento em silêncio e eu observo o movimento da mente, eu não posso dizer que ela pare, porque isso se chama morte encefálica. E nós não sentamos para morrer. Aliás, tem até uma expressão que se diz, morra no zafu. Zafu é almofada de meditação. Morra no zafu não significa que você vai cometer suicídio e nem assassinar alguém. Significa que tudo aquilo que você tem como conceitos e ideias pré-formuladas de si mesmo e da própria meditação tem que ser posto de lado. Para que você tenha a experiência real. A experiência verdadeira, ela só acontece quando você se liberta das ideias da realidade. A realidade é um encontro direto, o encontro direto de você com você mesmo. E vai percebendo que é uma infinidade de possibilidades, né? Existe um poema, é pena que eu não sei de cor, mas esse poema começa assim, o zazen da Mahayana, a este os maiores elogios. É o zazen, a meditação, sem nada além de você com você e com essa respiração consciente. E a gente trabalha muito o corpo é importante, a posição, a postura que você toma. Porque o nosso corpo e a nossa mente não estão separados. A sua postura frente à vida. Por isso que a gente fala, quando senta, põe os ombros para trás e para baixo, abre o diafragma. Diafragma aberto, respira melhor. Respirando melhor, maior circulação de energia, oxigenação do cérebro. O cérebro melhor oxigenado pensa melhor. E não pensa melhor. Porque não é só pensar. Não é, concordou na hora. Cecília, pode deixá-la que ela sabe tudo. Né? Que pensamentos tem Cecília agora? Ali, ela lá. Tá vendo? Olha que linda. É isso mesmo. Pode falar o Dharma, você. Somos nós duas, eu e Cecília. Né? Não é linda? A mente de uma criança, a gente tem uns... Nós até esquecemos como é que era e fomos assim, todos nós. Vocês se lembram que fomos todos bebezinhos? Éramos bebezinhos. Nós aprendíamos pelos estímulos amorosos que recebíamos, ou não. Imagine se você é um bebezinho, você dá uma risada e leva um soco. Você não vai rir mais. Se alguém fala mamãe, papai, você responde mamãe, porque aprendemos a falar assim, né? Copiando. Mamãe. Aí leva um tapa. Nunca mais vai falar mamãe. Não é? Os estímulos positivos que nós recebemos nos fazem ser como somos agora. Mas os negativos também fazem ser como somos agora. E a gente pode mudar esses estímulos. Seja o que for que tenha acontecido, nós podemos mudar isso. A maravilha da vida é que é possibilidade de mudança e transformação. Senão não teria nem escolas, né? Ninguém muda, nasce do jeito que é, vai morrer do jeito que é. Nós somos seres muito maleáveis, como argila. Podemos tomar diferentes formas. A nossa maneira de pensar, ela pode ser modificada. Nos ensinaram a pensar. E é o que eu falo para vocês, tem certos jargões que a gente repete e acaba acreditando. Por isso é perigoso, a palavra é importante. Mesmo que a gente esteja aqui para transcender a mente lógica, transcender a palavra é importante. Dogen Zenji Sama, que é o fundador da minha ordem, ele escreveu um texto muito bonito que chama Hotsu Bodaishin, acordar para a mente iluminada. Ele vai dizer que existem 3 tipos de mente.
Uma delas é a mente intelectual, a mente que faz discriminações, não preconceito. Discriminação é diferenciação, né? Eu diferencio entre a sua pele e o seu boné. Eu sei que são duas coisas separadas. Essa é a mente que diferencia, né? Ela não é que discrimina, prefiro a pele do que o tricô, não. Eu só apenas percebo que são diferentes, né? Essa mente que diferencia que nos traz a procura das práticas meditativas. Mas chega um momento que nós temos que ir além dessa mente lógica. Ela nos leva até um lugar. Há uma história de um professor, um monge japonês que foi para os Estados Unidos na década de 30. E ele encontrou toda uma população muito cristã e que ele tentava explicar o que era essa prática do Zen. E ele explicou da seguinte maneira. Havia uma pessoa que queria chegar ao fim do mundo. E ela foi caminhando, caminhando, e diziam para ele, é por lá, é por lá. Como se a gente estivesse nessa mata, eu quero chegar no fim da mata, no fim da estrada. Eis que foi caminhando, caminhando, e quando chegou no lugar, estava cheio de gente. Muitas e muitas pessoas, ali era o fim. Sendo para ele, aqui acabou. Ele olhou e tinha um abismo, tinha um grande nada. Ele disse, é aí que o Zen mergulha. Até onde a consciência cognitiva chega, é onde todas as maiorias das pessoas podem chegar. Eu vou até onde o meu conhecimento me leva, até onde a minha mente lógica leva, até onde eu posso compreender de uma forma lógica o que sou eu e o que é a vida, aquilo que eu criei como a minha identidade. Porque ela foi criada, ela foi formada. E de repente você despojar-se é muito difícil. Eu conheci uma senhora suíça que chegou no meu mosteiro no Japão e disse para mim, eu tenho muito medo de meditar, porque parece que eu estou perdendo a minha identidade. Aí eu falei, você trouxe seu passaporte? Então pode perder a identidade, porque você tem o passaporte que vai garantir o seu nome, pelo menos. Mas jogue fora isso que você chama a minha identidade. Eu sou assim. Este eu sou assim é um eu que está se reformulando a cada instante. Ele não é fixo, ele não é permanente. Quando você percebe, se dá conta disto, é mais leve a vida. Ela sai daquele peso, porque eu tenho que corresponder à ideia que eu criei de mim mesma, né? Que difícil. E eu sou assim. Aí, de repente, você mudou um pouco. Não, não posso mudar, porque afinal eu sou assim. Se eu não for assim, como que sou eu? É o eu, não eu. E esse eu, não eu, é a grande riqueza do Zen e da prática meditativa. Que é essa abertura de si mesmo. Não para uma ideia fixa. Aí a gente lembra dos vikings, né? Não tinha um que chamava ideia fixa? Asterix. Ideia fixa não é muito bom, né? As nossas ideias, elas são múltiplas e elas se transformam. Eu não vejo a realidade da mesma maneira sempre. E mesmo quando a gente fala de ponto de vista, por exemplo, nós podemos brigar aqui, todos nós. Porque eu vou dizer para vocês que eu estou vendo uma sala que tem várias janelas e portas, e tem várias pessoas sentadas. Vocês estão olhando para cá e dizem, não, monja, não tem muitas janelas e portas, porque o que eu estou vendo aí tem um altar. A maior parte das nossas brigas e discussões com outras pessoas é porque estamos vendo a realidade de prismas, pontos de vista diferentes, e nos recusamos a admitir que há outra maneira de ver. Só existe a minha, só existe o meu olhar. Mas não, é múltiplos olhares. E eles nos enriquecem, eles não nos empobrecem. Alguém que pensa diferente de mim não me empobrece, me enriquece. Aliás, eu tinha um professor maravilhoso no Japão, Yogo Roshi, e ele conversava com as pessoas, né, tentando passar os ensinamentos de Buda, e tem umas pessoas bem teimosas, conhecem? Tem uns que não adianta, ficam discutindo o tempo todo, mas não é assim, não é assim. Chegava um ponto, ele dizia assim, pois é, essa maneira de pensar também existe. E acabava a discussão.
É uma maneira de um ser humano pensar. Se eu não posso convencer alguém, se eu não posso levar alguém a pensar como eu penso, eu posso admitir que isso faz parte da mente humana. Das várias possibilidades da mente humana. E que não é só a minha possibilidade. Não é só a minha escolha. Mas essa maneira de pensar também existe. Eu nunca pensaria assim. Mas isso existe. E aí a gente para com discussões, com brigas, com conflitos. Nós estamos falando de parar conflitos. Nós estamos falando de criar uma sociedade que seja uma cultura de paz. Cultivar a paz. Como você cultiva um campo ali, tem alfaces talvez. Você planta, você prepara a terra primeiro. Essa terra tem que estar preparada adequadamente, senão não adianta você pôr sementes lá que não vai nascer nada. Prepara o solo, cria causas e condições para que essa semente Buda, essa semente de uma mente iluminada, a semente da capacidade de ver com clareza, não precisa nem chamar de Buda. A capacidade da mente humana de perceber a realidade como ela é e poder atuar nesta realidade, porque a realidade está se transformando. E nós somos essa transformação. Alguns de vocês compraram o livro que chama Sabedoria da Transformação, né? O budismo se apoia em 2 pilares principais, que é sabedoria e compaixão. Não existe um sem o outro. Dizer que uma pessoa é muito sábia e não tem compaixão pelo outro, não sente ternura pelo outro, não se identifica, eu só me identifico com os bons. Percebe? Eu só me identifico com aqueles que são bons e honestos. Os outros eu não me... Por que não? É um ser humano como você. O que teria passado? Tinha um pajé, acho que era um líder de uma tribo nos Estados Unidos, que ele dizia assim: ande um dia nos meus sapatos, meus mocassinos que eles usam, né? Porque são índios que vivem no frio, né? Os nossos aqui andam descalcinhos, né? Ande um dia nos meus pés. Seja eu por um momento, para você me entender. Porque eu não quero entender o outro. Eu estou sempre julgando o outro. Mas por que eu não sou capaz de entender quem é esse ser humano? Por que se manifestou dessa forma? Por que se manifesta assim? Que experiências teria passado esse ser humano, né? Será que já nasceu com determinadas tendências? Nascemos com determinadas tendências, todos nós. É genética, não é? Cada um de nós tem determinadas tendências. Agora, como que isso é estimulado ou não? Você pega cachorrinho, por exemplo, parecido, né? Você pega uma ninhada de 6 cachorrinhos, por exemplo. Cada um se manifesta de uma maneira diferente. Nasceram todos do mesmo útero, no mesmo dia, em minutos de diferença, mas não são iguais. Hoje é aniversário da monja Reishin, que tem uma irmã gêmea. A primeira vez que eu vi, falei, são idênticas. Não são. Elas não são idênticas. Elas são muito parecidas. Mas elas são 2 seres humanos diferentes. Tem coisas semelhantes e coisas muito diferentes. Opções diferentes, maneiras de ver a realidade, posições políticas diferentes. Não há 2 seres iguais. E nós queremos convencer o outro das nossas escolhas. Quando nós abrimos mão disto, nós encontramos o outro assim como ele é e respeitamos esse outro. Por mais hediondo que seja o crime, é um ser humano. O que leva um ser humano a se comportar dessa maneira? Quais teriam sido as experiências desse ser humano? Ou quais os distúrbios dessa mente humana? Porque a mente humana pode ser muito prejudicada. E se ela está falhando, ela não funciona no melhor do seu potencial. Às vezes é um salzinho, né? Está faltando um salzinho ali de discernimento. E nós também temos que reconhecer isso, ver isto, compreender isto, e não sentir ódio, raiva, rancor de nada nem de ninguém.
Se você tem a mente lúcida, e nós estamos falando de lucidez, você não carrega raiva, rancor, ódio de nada nem de ninguém. Cada um se manifesta da maneira que pode se manifestar nesse momento. Mas cabe a nós estimular de maneira amorosa e respeitosa, compassiva, para que despertem, para que se comportem e percebam que é uma maneira maravilhosa de viver no mundo. Com a coluna erecta e a mente tranquila. Não é? Tem uma música. Eu não sei como é que é essa música. Uma vez eu fui ouvir em São Paulo, tem uma música antiga. Como é que é? Viu só? É uma música antiga. Você mantém a mente tranquila. Essa tranquilidade, como diz o Dalai Lama, que ninguém pode tirar de você. Não deixe tirar. A gente deixa. Claro que a gente se mistura. A gente se mistura com as pessoas com quem nós convivemos, com a alegria, com a tristeza, com a dor, com o sofrimento. Mas a gente não fica lá. É como se você dissesse a um médico, uma enfermeira, né? A família está lá chorando. Não, você não tem nada com isso. Fica fora, fica fora. Não, chore junto. A minha superior era muito interessante. A Oya Maroshi, ela é uma pessoa muito interessante. Ela vai fazer o enterro de alguém, ela chora. Porque monge não chora? Por que não chora? Às vezes pessoas que ela conviveu desde a infância. Amigas de infância que cresceram juntas, morreu, chamam ela para oficiar o enterro, ela vai lá e chora também, mas não fica desesperada, ela fica triste, ela chora, mas aí ela passa ensinamento. Lembrem-se que tudo que nasce um dia morre, e que nós todos vamos morrer, de qualquer morte. Não tem morte melhor do que essa, do que aquela. A morte é morte. Na hora de morrer, morre. Na hora de viver, vive. E tem gente que fica em vida pensando, como é que será que eu vou morrer? Eu quero morrer assim, quero morrer assim. Não, santo morre em meditação. Mas quem morre em meditação? Morre em qualquer lugar, morre no hospital, deitado, em pé, assassinado, pode morrer de qualquer jeito. Mahatma Gandhi não era um homem extraordinário, não foi assassinado? Porque ele não prestava, era cara meio ruim. O homem era boníssimo. Viveu a vida inteira sem nenhuma violência, convocando as pessoas a não fazer nenhuma violência. Um carinha não foi lá um dia e pum, ele ainda abençoou o carinha. É isto. Que karma você cria com aquilo que a vida traz para você. Não ficou reclamando, não queria morrer agora. Você me matou, vá para o inferno. Não, coitadinho, vá para o céu, filho. Seja abençoado, né? É difícil isto. É muito difícil. Isso é preciso ter uma mente que transcendeu a própria mente. A mente pequena, que fizeram até o filme, o eu maior, que se contrapõe ao eu menor, o meu euzinho, né? Que é o que o Freud vai chamar de ego, né? Eu isto, eu aquilo, eu quero, eu não gosto, eu preciso, eu acho que tem que ser desse jeito. As pessoas são como elas se manifestam como são. Você seja o modelo, seja o exemplo. Educar filhos não é assim? Eles são muito mais educados por aquilo que você faz e como você sente e se manifesta do que você fala. A gente quer falar muito, né? A minha filha é psicóloga, coitada da minha neta. Qualquer coisa errada que ia fazer, tinha um discurso de horas. E a menina disse, já entendi, mamãe. Ela analisava todas as possibilidades daquele comportamento, né? E é muito complicado. É só dizer, não faça assim e pronto. Não, você não deve fazer assim, porque fazendo, nossa, tanta análise. É interessante isso, né? As mamães analisadoras do comportamento dos filhos. E o que a gente faz em meditação não é essa análise. É isso que eu quero dizer. A gente não fica analisando, eu fiz isto por causa disto, porque é na minha infância. Deixa isso quieto, isso você vai fazer com um analista. Isso tem pessoas especializadas. E a gente até insiste com algumas que vá procurar mesmo. É bom
A meditação não é a solução para todos os nossos dramas, problemas. Não é. Ela auxilia no processo do autoconhecimento. E nesse autoconhecimento você pode perceber que às vezes tem alguma trava lá que ficou de alguma coisa, que você vai lidar isso com um terapeuta. Com uma terapeuta, com um psiquiatra, com um psicanalista, com alguém que possa, com um psicólogo que possa ajudar. Mas o monge, ele não substitui. Não substitui salzinho que precisa tomar, remedinho que precisa tomar, não substitui. Esse livro que eu fiz sobre a depressão, também eu insisto muito em dizer isto, porque me pediram. Um dia chegaram dessa editora e disseram: a senhora escreveria sobre a depressão? Ah, pode ser. A senhora já teve depressão? Acho que tive. Então, a senhora escreve, não escreve? Escrevo. Aí começou, nossa. Aí eu fui ler sobre a depressão. Aí eu comecei a ficar deprimida. Ai, que sono, que vontade de dormir, não quero levantar da cama, por que eu vou levantar hoje? Alguns de vocês conhecem isso, né? Vou levantar para quê? Vou fazer o quê? Tá tão bom aqui, vou dormir, sonhar é tão legal. Ai. Aí precisei de fazer um grande esforço, sabe? Aí eu quis terminar o livro bem rápido. E o que eu comparei o livro um pouco? Com os ensinamentos de Buda, das 4 nobres verdades. Que sofrimento, dukkha, não é bem sofrimento, é dukkha, é insatisfação, seria a palavra adequada para traduzir dukkha. Insatisfação existe. As coisas não são como eu esperava que fosse, como eu sonhei que fosse. As pessoas não respondem como eu gostaria que respondessem. Então eu fico insatisfeita. Essa minha insatisfação tem causas. Tem gente que não percebe. Eu estou tão deprimido, não sei porquê, monja. Se olhar em profundidade, você vai saber porquê. Tem causas. Tudo que acontece conosco tem causas. Alegria, tristeza, depressão, saúde, doença, tem causas. Então você procura as causas, a segunda verdade. E é um estado chamado de nirvana, que é paz e tranquilidade. Não significa que curou todas as doenças. Não significa que nunca mais vai passar por dificuldades ou problemas, que não vai ter perdas e quando perder alguém ou alguma coisa, falar: que legal, eu perdi. Fulano morreu, que bom, estava na hora. Tem pessoas que acham isto. Nas famílias japonesas, quando morre alguém, no velório aparecem os parentes, os amigos, e as famílias oferecem comida. Chá, bebida. No Japão é saquê, é cerveja, banquetes, é uma delícia, o melhor sushi do mundo, é tudo no velório. E o pessoal acha que japonês faz festa, não faz festa, está triste. Está triste, mas está recebendo pessoas que vieram se despedir de uma pessoa querida. Então, o mínimo que pode fazer é dar alimento e comida e bebida. E se chama o saquê da tristeza. Bebe-se bastante e diz assim: nós estamos celebrando a tristeza comum a todos nós. Em vez de falar kanpai, fala kenpai. O brinde da tristeza. Não há nada errado com isto. A colônia japonesa, que os mais antigos que vieram aqui há mais de 100 anos, quando diz assim: não pode ter álcool na missa. Eu falei: bom, no Japão tinha, né? Aqui, se vocês não quiserem, não precisa pôr, é com vocês. Mas lá tinha. Lá se faz assim. E não é festa, é tristeza. As pessoas choram, sabiam? Japoneses choram, já viram japoneses chorando? Chora, tristinho, chora, lágrimas escorrem, é ser humano. Acham que estão festando. Quando morre alguém, eles ficam alegres. Não ficam nada, ficam tristes. Mas já viu o velório de brasileiro também? Quando começam a contar piada? O defunto lá e todo mundo das gargalhadas. E não é que a pessoa está alegre, é que a gente nem sabe o que fazer com a morte, né? A gente não sabe lidar com a morte. A gente tem medo da morte. Foi colocado um tabu em cima: morte. Ela vem assim com aquela capa preta, aquela caveira com a foice na mão, né? Nossa, tinha um desenho animado, não sei se vocês viram, muito bonito, de uma senhora que morava numa torre, num farol, né? Ela morava no farol. E ela está velhinha, com o cabelinho branquinho, ela vai dormir.
e ao lado dela tem a fotografia do marido que já morreu. Então ela dá uma despedidazinha para ele, e na hora que ela vai dormir, abre-se a porta e a caveirona entra, a morte entra, com a foice na mão e tudo. Ela olha para a morte e fala, ela pega a fotografia, vou encontrar com ela, assim, ai que alegria, ela vai correndo, vou encontrar meu amado, vou estar com meu marido querido, né? Foi embora, alegria. A cena seguinte, ela está no hospital, e os médicos colocando aquele ressuscitador, né? Pum, pum, pum. E aí começa uma viagem extraordinária desse cartunista, muito bem feita, de que os médicos e a morte, nesta luta sem fim, entram por arquivos, pelo passado, por todas as partes, e o médico lutando, e a morte puxa para um lado, e ele puxa pelo outro, e puxa, que puxa, e puxa, que puxa, até que finalmente ela se levanta na maca, e a morte sai pela porta. Na hora que ela abre os olhos e que ela vê que ela está viva, ela pega o desfibrilador, vai no banheiro e se mata. É uma alegoria de dizer, nós não temos que forçar uma pessoa a viver quando chega o seu momento de morrer. E há momentos que nós temos que respeitar. A morte, ela é bem-vinda. Ela não é uma coisa assustadora nem medonha. Todos os nossos ancestrais morreram, vocês perceberam? Não tem ninguém de 200 anos atrás vivo aqui andando pela sala, né? Então a gente sabe que é da natureza humana e deve ser tão natural quanto nascer. Agora, nós, e quando a gente fica sofrendo muito por alguém que morreu, isso é egoísmo. Desculpe, né? Eu estou sofrendo. Você pensou em algum momento de dizer a esse ser que morreu, vá para a luz infinita? Não se preocupe comigo, eu fico bem aqui. Eu vou viver a parte que ainda me cabe desta vida. Que experiência será que eu posso ter como ser humano aqui? O que eu posso aprender e crescer como ser humano? Mas a você que eu amava, eu quero que esteja na luz infinita. Que se torne luz pura. Que não tenha mais essas bobagens que nós temos aqui, de apegos e aversões, de gosto e não gosto, que fico de mal e brigo e choro. Por quê? Que bom. Pensar que nós todos um dia, Buda, quando ele estava bem velhinho, o velhinho dele era 80 anos, que não é muito velhinho hoje em dia, né? Ele poderia passar na frente de todos para entrar no avião. Se não tivesse morrido, morreu. Quando o Buda está para morrer, ele está com 80 anos, tem o último sermão dele, é uma joinha. Imagine cada um de vocês, que você esteja bem velhinho para morrer, e que tem pessoas que você ama. Qual é a sua última mensagem para essas pessoas? Você não tem tempo de ficar enrolando muito. Não dá para fazer palestra de 2 horas. Você tem pouco tempo, tem poucos minutinhos ali, a coisa está para acabar. E você tem pessoas que gostam de você, estão te ouvindo, e você tem que dizer uma coisa importante. O que você diria? Quando não há mais tempo de explicar muito. A nossa vida está sempre por esse fio, gente. E nós vivemos como se fôssemos eternos. O que Buda disse? Não se lastimem. Tudo que começa, inevitavelmente termina. Não é o meu corpo que vocês amam, mas era aquilo que se manifestava através dele. A sabedoria, o ensinamento, a verdade. Isso é o que vocês amavam. A ternura, o cuidado. Tornem-se o Dharma. Tornem-se. O Dharma é o mestre, não sou eu. Não é o meu corpo que é o Dharma. O Dharma é o ensinamento. Façam do ensinamento o seu mestre, e assim eu vivo para sempre. A vida eterna de Buda é a vida dos ensinamentos de Buda, que continuam de geração em geração. Aquela pessoa que você gostava tanto que morreu, o que ela fazia de bom para você? Seja esse ser para as outras pessoas do mundo. Não fique lá se lastimando e se vitimando. Você não perdeu nada. Você teve a oportunidade maravilhosa de convivência com um ser que criou e despertou em você o amor. Seja esse amor agora. Desperte esse amor em outras pessoas. Em vez de achando eu perdi, não perdeu coisa nenhuma. Ganhou. Seja com pouco tempo que fosse. Qualquer tempinho de vida é muito importante.
Pessoas que abortam, por exemplo, bebezinhos, às vezes poucas semanas de vida e perdeu o bebê. Agradeça. Agradeça que você pôde receber em seu útero, por poucos instantes, quase a formação de um ser humano. Que bonito. Não era para ser, se não deu, é porque não era, né? E se não era, agradeça e se despeça. Se despeça. A gente fica, por exemplo, aqui tem pássaros, não tem? O quero, canta. Agora ele não está cantando. Eu quero ouvir o quero. Canta, quero, canto. Porque perdi o cantar do quero. Eu queria tanto ouvir o quero. Somos que nem bebezinhos. Eu lembro, minha mãe contava do irmão mais novo dela, que era muito teimoso. E era uma época do ano que não tinha castanha. E ele fez uma cena incrível. Eu quero castanha. E não tinha castanha para dar. Chorou, berrou, estrebuchou, não tinha castanha. Hoje em dia você consegue comprar castanha, né? Coisas de outras estações. Mas naquela época não. Nós estamos falando de 80, 90 anos atrás. Não tem castanha. A castanha acabou. Está fora de estação. Mas vem outra. A minha professora de yoga, ela é uma pessoa muito interessante. Eu vou 2 vezes por semana lá. E ela diz, a vida é como atravessar uma ponte. As pessoas que estão conosco no início da travessia nem sempre são as mesmas que estarão no final. Mas sempre haverá alguém ao seu lado. Aprecie quem está ao seu lado. Não se lastime daqueles que foram por outros caminhos, ou ficaram, morreram, ou vão em outras direções. Mas perceba que tem sempre alguém próximo a você. Dê atenção, crie relacionamentos. Quando eu morava em Los Angeles, eu morei uma época em Los Angeles, na Califórnia, e eu tinha um vizinho que era um homem de 86 anos na época, e ele sempre me inspirou muito, porque ele teve uma esposa que ele amou profundamente. Ela era um pouco mais velha do que ele, ela tinha morrido com 92 anos de idade. E ele dizia que ela era um cavalo de corrida e ele era só um cavalo de trabalho. Que ela gostava muito de arte, de poesia, de teatro, tocava piano, né? E ele acompanhava. E à noite, o que eles faziam juntos era ler peças de teatro. Que bonito, que gostoso, né? Ter um companheiro, uma companheira que se interessam pelas mesmas coisas e que juntos à noite possam ler poesia, filosofia. E uma dessas peças era um livro que ele me deu que se chama O Pássaro Azul, que é uma joinha da literatura inglesa, que é uma pessoa que está à procura da felicidade, que é esse pássaro azul. E passeia por mundos incríveis, vai para a morte, para o céu, para o inferno, passeia por todos os lugares, procurando por esse pássaro. Quando volta para casa, o pássaro está cantando no seu jardim, porque está em você. Essa felicidade, esse bem-estar, essa tranquilidade que nós estamos procurando tanto lá fora, em algum lugar. Eu vou para o mundo do céu, do inferno, da morte, da alegria, da tristeza, e de repente, quando eu volto para casa, quando eu volto para mim mesma, eu vejo que está em mim, que ela não depende do outro. Depende de você acessar em você um estado de contentamento com a existência. E esse contentamento ninguém pode tirar de você. E esse contentamento que perdura até mesmo na tristeza. Porque eu, ser humano, posso e tenho o direito de ser triste. Mas eu não fico afundado na tristeza. Eu choro, eu me despeço. E não só de pessoas, mas de sonhos que eu tive. Expectativas do que eu planejei para a minha vida. E a minha vida não foi na direção que eu planejei. Eu imaginei que eu voltava para o Brasil e que eu ia ganhar uma casa no meio da cidade de São Paulo, um casarão muito antigo, maravilhoso, que ia ser um grande templo. Não ganhei. Não ganhei.
Eu passo das ruas de São Paulo namorando uns casarões grandes, antigos, que é restaurar aquele casarão e fazer um templo no meio da cidade. Para as pessoas que moram na cidade não precisar se deslocar, ter um bom estacionamento, né? E lá no meio da confusão que a gente vive, das provocações do mundo, das pressões, as pessoas pudessem passar por ali como quem passa, né? Por um oásis, tomar um pouco de ar, uma brisa, um fôlego para continuar a sua jornada. Esse era o meu sonho. Eu tenho uma casinha lá, é pequenininha, para fazer retiro não dá para dormir mais de 20 pessoas. Acabou sendo meu sonho, ficou menorzinho, mas eu estou contente do mesmo jeito. E aí eu posso vir aqui, que é grande, que é gostoso. No Rio Grande do Sul, meus alunos estão construindo lá um lugar muito bonito, muito grande. Então, se eu, como eu mesma, não pude fazer isto e apreciar isto, outros estão fazendo. E eu vou a lugares, eu faço retiros em lugares diferentes dos meus, alugo espaços. Hoje em dia em São Paulo, para fazer palestra, eu tenho que alugar um espaço, porque não cabe na minha casinha. Na minha casinha cabe no máximo 80 pessoas. Aí eu comecei a alugar na Praça do Estádio, que cabe 200. Agora tem mais de 200. Então eu fui para um teatro maior, que é de 500. Agora 500 está pequeno, vocês viram aqui? Foi 1.700 pessoas. Então, conforme vai crescendo, e era uma coisa que o nosso fundador dizia, o mestre Dogen, quando a necessidade é pequena, ela é completada de forma pequena. Quando a necessidade é grande, ela é completada de forma maior. E não sou eu que faço, percebe? Na hora que você abre mão, não é que você desiste. Desistir não existe, tem resiliência, né? Não desiste nunca. O propósito é como fazer que o maior número de seres possa alcançar a iluminação, a lucidez, a clareza mental, de não ferir a si mesmo, né? De não machucar seu corpo, de não ferir a mente sagrada. Por isso a gente fala de drogas, né? As pessoas se viciam em certas drogas, às vezes vai lá experimentar e daí a pouco está preso, né? Porque o que ela faz? Ela prejudica o processo mental. Essa coisa sagrada que é a mente humana, ela é preciosa. Quando tem dor, sente dor, não precisa tomar remédio. Não é dor física, bom, anestesia é legal. Não é isso, não é? Por exemplo, meu pai, quando a irmã mais velha dele morreu, que foi a última que morreu da família, dos seus irmãos, teve um médico que falou para ele, vamos dar um calmante para ele. E a minha irmã, que é médica, diz, mas que calmante, coisa nenhuma. A irmã dele morreu, ele tem direito a ficar triste, gente. Ele não está com depressão, ele está triste porque a irmã morreu. Porque ele sabe que a morte dele também está próxima. Não precisa acalmar isso, não, isso tem que sentir. Outras coisas nós temos que acalmar, mas isso não. E foi um embate lá nos médicos, ela disse, pare de dar remédio para o velhinho, deixa ele sofrer um pouco. Não é? Então a gente tem que entender qual é o nível, quando é que você medica e quando não medica. Um aluno meu, que é um médico hoje chama médico de família, né? Ele é muito contra Rivotril e essas coisas. Ele fala assim, pare, gente, de dar esse remédio para o povo, viciando o povo todo em coisas desnecessárias. Temos que passar por algumas dificuldades, claro que sim, e superar as nossas dificuldades, mas não pode encher de remédio, remédio que vicia. Então, quando a gente fala de droga, a gente não está falando só de crack, não está falando de cocaína, de maconha, que nem droga parece, né? Não sei, estou querendo liberar, acho que não é droga, né? Mas pode levar a outras drogas, né? Então, coisas que prejudicam a mente humana. Álcool prejudica muito, gente. É vendido livremente aí na esquina, não é? Álcool é uma das coisas que mais prejudica. Vai destruindo células cerebrais. Tem uma coisa que chama delírio tremens, não tem isso? O cara que bebe muito não fica com delírio, fica vendo coisas. Eu conheço um moço que veio falar para mim, ai, monja, eu estou vendo uns fantasmas que falam comigo, bebe feito um louco, né? Aí ele achou que ele estava virando pai de santo, né? Aí eu falei, vai falar com o pai de santo. Ele foi. E os delírios melhoraram, porque ele parou de beber tanto, né?
Mas é verdade, às vezes a pessoa acha, né, que está tendo visões paranormais, tomar cuidado com isso. A visão extraordinária da mente humana, que a gente fala, é que o cabelo cresce, né? Fora os carecas. Mas os pelos no nosso corpo crescem, as unhas crescem, o coração bate, ele não para de bater, não é uma maravilha? A gente tem um músculo aqui dentro que não para de funcionar nem um minuto. Isso é mágico, isso é extraordinário. O corpo humano, ele inteiro é sabedoria. Se a gente for capaz de ouvir, de perceber, de sentir o seu corpo, se a gente fosse realmente capaz de estar presente no seu corpo, você teria pouquíssimas doenças. Antes delas começarem, você já perceberia que está saindo do equilíbrio e procuraria voltar ao equilíbrio. E a mente é a mesma coisa. Drogas, eu sou contra qualquer tipo de droga. Tudo que possa perturbar a mente humana. A mente tem que ter lucidez, clareza. Perceber com clareza a realidade, para poder agir de forma efetiva. Para transformar-se. Transformar sofrimento em sabedoria. Não é que para com o sofrimento, ele vira sabedoria. Né? A coisa não é como eu queria que fosse. Sendo como é, o que eu faço? Como é que eu atuo nessa realidade que não é como eu imaginei e queria que fosse, mas é como é? E como é que eu agradeço? Não é? A gente fala muito gratidão, gratidão, mas será que você está agradecendo de verdade tudo o que acontece na sua vida? Será? Ou será que eu só agradeço quando são coisas boas? Ganhei mais dinheiro, agradeço. Tive um bom ensinamento, agradeço. Me xingaram na rua, te odeio. Roubaram minhas economias, tem gente que deixa roubar. Né? Aliás, isso é tão interessante, em São Paulo agora tem pouco, mas tinha muito. A pessoa está andando na rua e diz assim, eu tenho um bilhete premiado. E compravam. Não acredito, a ganância. Outra queria vender um celular para um nigeriano. Que delícia! Ai, chegou a mandar pelo correio, o dinheiro não chegava nunca, o nigeriano. Imagina, o homem nem existia. Um telefone imaginário, né? Ai, eu vou vender bem, vai pagar bastante porque era mentira. A gente não pode ter ganância. A gente fala, tem 3 venenos que prejudicam o ser humano: a ganância, a raiva e a ignorância. A ganância, a gente fica bobo de ganancioso, né? De ganancioso fica aquela história, né? Tem um pessoal lá no Rio de Janeiro, né? Da moça com joias bonitas e o pessoal sem salário, por exemplo, né? Essa é a ganância. E não é que pega ela, pega qualquer um de nós. Qualquer um de nós pode ser envenenado pela ganância. Tem ganância de coisas materiais, tem ganâncias espirituais, conhecem? Eu sou mais iluminada que vocês. Eu vou conseguir uma iluminação melhor que todos. Ai. Né? É perigoso isso. Eu vou pegar o ensinamento para mim. O professor é meu, o lama chega e diz, o lama é meu. Só eu que falo com ele, lama, conversa comigo. Aquela lá não é chata comigo, né? Isso aí é ganância espiritual. Não dá oportunidade às outras pessoas a ter acesso ao professor, por exemplo. Isso é ganância. Só fala comigo, só ensina para mim. Eu vou ter ensinamentos especiais porque eu sou especial. Não é isso. Tem pessoas que chegam para mim e falam, monja, a senhora vai dar um ensinamento especial para mim? Eu falei, vou, entra na sala, é com todo mundo. Esse é meu ensinamento especial. Porque as pessoas pedem, tem um koan para mim, a senhora vai me tratar diferente, eu quero ser monja. Tem uns que é bonito assim. Eu vou ser monja, então a senhora vai me tratar diferente. Não vai falar, não vou não. Não vou, pode cair do cavalinho, vai ser igualzinho a todos. O voto monástico que você faz é um voto que você faz. E como que você vai criar causas e condições da priorização do Dharma na sua vida. Eu não posso fazer isso por você. E eu só observo. Né? Eu faço o voto monástico para a pessoa e estou lá disponível. Agora a pessoa tem que se aproximar. Ela tem que vir e tem que praticar. Você não pode fazer isso por ninguém. Você não vive a vida de ninguém. A pessoa que tem que fazer, né? A gente cria causas e condições. Então, ganância é um problema grave. É um veneno que se chama. Outro é raiva. Já ficaram com raiva? Não é gostoso? É quentinha a raiva. No frio é bom. Raiva.
No frio, você pensa que faz friozinho aqui em Curitiba, vocês falam para mim, me incomoda, me deixa com raiva, vai, deixa. Porque a gente fica quente, fica vermelhinho de raiva. A raiva é quente. Você apenas identificar a raiva. Agora, fingir que não tem raiva, isso é a mentira da mentira para mentira, né? Todos nós sentimos raiva. Todos nós sentimos alguma forma de indignação. Vem alguém aqui e começa a bater nos filhinhos deles, assim, vem cá e dá uma sova neles, começa a bater bastante. A gente diz, não estou com raiva da pessoa que está batendo, fico com raiva, fico indignada. E o que eu posso fazer para impedir que continue, né? Eu tenho que impedir que continue. Ou maltratar uma criança, um adulto, um homem, uma mulher, tanto faz. Um bichinho, uma planta. A gente tem que impedir que isso aconteça. Mas ficar com raiva só o que está acontecendo, a raiva vai fazer mal para nós e não vai mudar a situação. Então é trabalhar a raiva. Tanto que o Thich Nhat Hanh escreveu um livro muito bonito que é transformar a raiva em compaixão. O que é essa compaixão? Budismo, 2 alicerces, né? Sabedoria e compaixão. Compaixão é ternura, estar com o outro sou eu. Não é o outro separado de mim. A sua alegria, você bocejei com ele. Compaixão. Não é? É estar junto, é perceber junto o que está acontecendo, né? Ganância, raiva e ignorância. A gente diz que ignorância é a chefona de todos. Por isso que a gente trabalha a sabedoria, a prájna. Porque quando entra a sabedoria, a ignorância fica quietinha, vai dormir. Ela não desaparece. De vez em quando a gente tem pensamentos bem ignorantes. Mas a gente fala, nossa, santa ignorância, voltastes, amada. Vamos dormir, queridinha. É uma joia isso. Isso é do monge Thich Nhat Hanh, né? Aquele monge vietnamita. Ele diz assim, quando essas energias prejudiciais vêm, é como se elas estivessem no sótão, está lá no fundo da sua casa, mas alguma coisa vem, elas vêm para a sala de visita. E não ficam bem na sala de visitas. Então o que você faz? Você põe no colinho. Você não briga, não quer expulsar. Você vem cá, minha raivinha. A minha ignorância bonitinha, como eu sou ignorante. Nenê. E põe ela para dormir. Que descanse. Tudo que acontece conosco, ser humano, foi absolutamente necessário para que estejamos vivos aqui agora. Precisamos de tudo isso no processo de sobrevivência da nossa espécie. E por isso o saquinho de pele nasce com todas as possibilidades. Agora, o que vai ser estimulado, nós escolhemos, né? O que estimulamos em nós? Podemos estimular a violência. Você veja, os meninos que vão para a guerra. Eu tenho um aluno que trabalha na United Airlines. A United Airlines é que leva os jovens para as guerras, lá na África, né? Ele diz assim, levo pessoas inteiras e trago pedaços de seres humanos. Não só porque falta braço, perna, porque o cérebro ficou danificado. Teve um que voltou e foi trabalhar na United Airlines. Disse assim, sabe qual é o descanso de tela dele? É uma arma apontando. Porque ele foi treinado a odiar e matar o tempo todo. Se nós formos treinados a odiar e matar, nós vamos odiar e matar. E há certas pessoas que nem essa escolha é dada. E depois voltam e você perde uma geração inteira. Aquela geração fica perdida. Por isso que a gente deve sempre evitar conflitos e guerras. E essas guerras às vezes são internas dentro de nós. Os ódios, as raivas, os rancores que nós vamos cultivando em nós. E aí eu quero exterminar alguém. Mas não é esse alguém. A ganância, a raiva e a ignorância, elas tomam conta, envenenam a mente humana. E aí fazem bobagens. E a gente tem que não permitir que isso se desenvolva. E tem que dar os antídotos, né? Pelo menos em nós. A raiva é uma coisa que ela transmite. Se alguém chega com muita raiva de você, começa a trabalhar com raiva, fazer as coisas com raiva, daqui a pouco você está bravo também.
Eu tive uma discípula, assim, era uma maravilha, uma grande mestra que vinha para o meu templo. Era uma maravilha, ela ficava 10 minutos com a gente, estava todo mundo bravo já. Tinha um menino que foi trabalhar com ela na cozinha, e eu disse assim, ela se propôs a preparar comida para a comunidade, né? Então tá bom, vá preparar. E eu mandei um monge junto com ela, eu falei, monge, como é que foi a sua experiência na cozinha? Ele disse assim, nunca respirei tão consciente o tempo todo. Era... Inspira, expira, inspira. Porque tem pessoas, contagia, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não ficar contagiado pelas energias perversas que estão soltas por aí. Elas não estão presas em lugar nenhum, elas estão por aí. E se você está muito aberto, muito sensível, você capta, daí a pouco você está uma ferinha, pensando em exterminar os outros e matar e acabar com o ódio, né? Aquele paciente eu não atendo. Ele matou uma pessoa, odeio ele, vou dar um remédio bem ruim. Ai, o meu voto saiu voando pela janela, né? A minha professora dizia que era uma coisa muito importante, ao Yamaroshi, de que a gente tenha votos na nossa vida, que a gente faça votos. E ela contava a história era como se a pessoa estivesse atravessando um rio, um lago, seja lá o que for, num barquinho, o barco está furado. E o barco está furado, a água entra, mas a pessoa que fez o voto está tirando essa água. Mesmo que seja com a mão, com um baldinho pequenininho, né? Ela está fazendo esse esforço de não afundar. Aquele que não fez voto nenhum, o barco está furado, vai afundar, morri. Esse voto é um esforço que parece até inútil, alguém vai dizer, né? Mas você não vai conseguir. Mas a gente não desiste, né? Esse voto que é o voto do Bodhisattva, que é o voto de fazer o bem a maior número de seres, o voto de ser capaz de acolher todos os seres, de querer o bem de todos os seres, de se esforçar para que todos eles possam acessar a outro nível de consciência. É um pouco a história de Jesus lá na cruz. Ele não fala, perdoai-os que não sabem o que fazem, e não diz, pai, mata essa povo aqui ruim, manda tudo para o inferno. E no nosso dia a dia a gente faz isto, né? Imagine ser capaz de não fazer isto. Isto é uma mente que medita há muito tempo. Fizeram uma experiência conosco sobre práticas meditativas. A Unifesp, a Universidade Federal lá de São Paulo, já faz algum tempo. E eles me pediram que levassem grupos de pessoas para fazer 5 dias de meditação de zazen, meditação, o retiro, o Sesshin Zen, que é um pouco severo, posso dizer isto, que é muito de silêncio, tem dores físicas envolvidas, desconfortos, e você tem que ficar, se manter na postura, não pode conversar com ninguém, não tem distração, não levanta os olhos, ou mantém os olhos baixos. Então eram vários grupos de pessoas que passavam por ressonância magnética antes e depois de 5 dias de retiro. Pessoas que praticavam meditação, que praticavam pouco, que praticavam muito e que não praticavam nada. E esses grupos todos foram vários e vários grupos que nós passamos. Depois de muita estatística, levaram anos para dar o resultado, né? Quando saiu o resultado, fiquei toda contente, puxa, agora sim, né? Ela disse assim, não, pessoas que meditam com frequência e por longos períodos, quer dizer, por muitos anos, por bastante tempo, tem uma capacidade de necessitar menos oxigênio no cérebro para resolver questões antagônicas. O nosso cérebro, para resolver questões antagônicas, paradoxos, precisa de muito oxigênio. Se vai muito oxigênio para o cérebro, vai menos para os outros órgãos. Puxamos todo o oxigênio para o cérebro. Quem medita para resolver questões antagônicas precisa de menos oxigenação no cérebro. Ou seja, o corpinho fica mais saudável e melhor. Parece um nada, mas é importante. Isso é um efeito que se foi comprovado cientificamente, está em artigos de neurociência, o pessoal lá da Unifesp que fez. Eu já fiquei achando, não vai provar, né? Dizem que na Holanda, quem medita paga menos seguro-saúde. É mais barato. Uma das perguntas é, você medita? Aí a pessoa, sim. Então é um pouquinho mais barato. Porque diz que o pré e pós-operatório é mais rápido, mais tranquilo.
E que a recuperação costuma ser mais rápida de pacientes que meditam. Por quê? Porque meditar é você estar em contato com você. Com o seu corpo, com a sua necessidade, com o curador em você. Você perceber como você está se manifestando. E você querer o bem seu. Porque tem gente que não quer o seu bem, né? Lembra no romantismo? Era legal ficar tuberculoso, né? Morrer de tuberculose era tão lindo. Ele está com tossinha. Não, era o máximo, né? Tuberculose era a doença do século. Nossa, agora é depressão, né? Era assim, então o pulmãozinho, eu ficava triste, deprimido, meu amor não me ama, então eu vou morrendo aos pouquinhos, né? Era bonito isso. Eu tive um aluno que ele teve um câncer numa suprarrenal, era um médico, e ele logo falou, bom, esse daqui 14% só sobrevive, então acho que agora eu vou, né? E começou a fazer quimioterapia, e tinha uma médica que era muito especializada exatamente nesse tipo de oncologia, e ela deu para ele o tratamento padrão, que ela, o homem foi secando, só vomitava. E o tratamento que ele fazia comigo era eu dizer para ele assim, não me conte quantas vezes você vomitou, mas esteja presente em cada vômito. Perceba se arde a garganta, se arde a barriga. Sinta o que está acontecendo. É importante isso, não é fingir. O que está se passando com você é raro. Você está tendo uma reação à quimioterapia, seu corpo está rejeitando isso, está pondo para fora. Então, quando você estiver vomitando, esteja apenas vomitando. E é só este vômito, é esse do agora. E se tiver outro, é outro, não é o mesmo, é outro. E com isso ele foi passando. Mas aí levei ele num médico também, que é acupunturista. E esse médico acupunturista falou para ele, escute, é melhor você parar com a quimioterapia. Fale com a sua médica. Não, eu não vou falar, porque eu, como médico, tenho que respeitar a opinião médica dele. Ele falou assim, não seja tonto, fale com ela. Insistimos tanto que ele falou. E ela suspendeu aquele projeto que ela tinha, porque ela não estava se dando conta que para ele não funcionava. E que cada um de nós é único. E que nós temos que olhar cada pessoa, cada paciente, que são casos únicos. Semelhantes, mas não iguais. Aqui está funcionando, aqui eu continuo. Se não funciona, eu tenho que parar. Ele está vivo até hoje. Ele curou-se. Mas uma das coisas que eu disse a ele, ele tinha tido um desencanto amoroso. E eu falei, sabe o que vai acontecer com o seu desencanto amoroso? Talvez a que te desencantou nem vá no seu enterro. Deve estar com outro bem alegrinha agora, porque ela já tinha arranjado outro mesmo. Ela está bem feliz com outro. Talvez ela vai saber que você morreu tempos depois, vai dizer, ai que pena, ainda bem que não fiquei com ele. Então você desiste de achar que se você tiver uma doença grave, a sua amada vai voltar para você, porque não vai voltar. O seu marido não vai cuidar de você melhor, não vai nada acontecer. Então pode ir se curando. Essa é a minha recomendação. Você está com uma doença grave, cure-se logo. Porque você vai ser mais alegre e mais contente, vão te amar melhor se você não tiver. Se você puder se curar. Porque às vezes a pessoa acha, né? Eu estou doente, eu vou ser mimada. Então agora vão me cuidar. E sobre isso tem uma história da minha superiora, que ela contava que ela tinha uma conhecida, que também era uma paciente oncológica, e ela só reclamava. O marido, ela morava com o marido, era a única assistência que ela tinha do marido. Não tinha mais empregadas, não tinha enfermeiros, não tinha nada, não tinha meios para isso. E ela reclamava do marido o tempo todo. Ela tinha uma campainha no quarto que ela tocava para o marido ver. E você demorou muito, porque eu quero isto, eu quero aquilo outro. Até um dia que ela foi ao médico, o médico disse, acabou minha filha, não tem mais tratamento, não vamos fazer mais quimioterapia nenhuma, você fica em casa e morra tranquila, porque daquele diante, nem paliativo dá muito, então uns remedinhos para você não sentir dor, porque não tem mais jeito, você vai ter poucos meses, talvez semanas de vida, eu não posso avaliar exatamente. Ela virou. Ela começou a apreciar cada dia. Ela acordava e quando o marido vinha, disse, que bom que você veio me ver. Que bom que você está aqui para me trazer um copo d'água. Que bonito, tem sol, tem lua, tem céu. Na perspectiva de que estava chegando ao fim, ela deixou de reclamar e de brigar e começou a apreciar a vida. E Buda dizia que nós, humanos, podemos ser comparados com 4 cavalos.
Um deles que começa a galopar é apreciar a vida, viver com plenitude, cada instante sagrado. Ele começa a ver a sombra do chicote. Morreram pessoas no tsunami no Japão, por exemplo, né? Vocês podem não ter nenhum conhecido lá e de repente pensar, nossa, a vida é por um fio. Está tudo bem e de repente vem lá no Nepal o terremoto e tudo se desfaz e tudo se vai. Por que eu não aprecio a minha vida? Do que eu reclamo, resmungo? Por que não faço o meu melhor em cada momento? Esse é aquele que viu a sombra do chicote. O segundo levou uma chicotada, mas foi só no pelo. É uma pessoa conhecida, que não tem intimidade. O ator que se afogou, um ator de novela aí que se afogou, né, um ano passado, um retrasado. Pessoas que não temos muita intimidade, mas que, nossa, o chicote bateu, senti. Eu gostava dessa pessoa. Eu tinha um relacionamento, mesmo à distância, mas era legal. Nossa, a morte passa, eu vou morrer também, por que eu não aprecio a minha vida? Esse é o segundo cavalo. O terceiro tem que levar uma chicotada que corta a carne, que machuca, que dói. Uma pessoa próxima, uma pessoa amada. Eu perdi um ser humano amado. E eu percebo que a vida é muito breve. Ela é passageira. E eu começo a viver com intensidade. E o último é aquele que vai no osso. É com você. Vai lá, recebe o diagnóstico bonitinho. Você vai morrer daqui a pouco. Não tem muito tempo, está no finzinho. Aí começa a achar, ai, como é lindo. A árvore é bonita, a chuva é bonita, o passarinho é bonito, tudo tão lindo, está acabando, está acabando, está acabando. E a gente pode viver sabendo que está acabando, sim. Que nenhum de nós sabe quanto tempo de vida nós temos aqui e que podemos apreciar cada instante dessa vida. Com alegrias, com tristezas, com perdas e ganhos. Podemos apreciar a vida, dar valor à vida, viver com plenitude, porque cada instante pode ser único. Quando a gente se despede de alguém, pode ser que se despeça para sempre. E a gente despedir com respeito. Não é verdade? Quando encontra alguém, com alegria de encontrar, que bom que você está aqui. Na rua, quando cruza com alguém, oi, no elevador, bom dia, boa tarde. Não responde, que pena, não tem importância, você não vai falar, continua. Alegria, convivemos. Criar relacionamentos de convivência amorosa, respeito. Não é insistir. Falei bom dia, você não respondeu. Oi, que seja um bom dia, até logo. Às vezes as pessoas, nós precisamos de um toquezinho de alguém, de um toque macio. Não de cobrança, mas de maciez, de acolhida, de afeto, que transforma. E esse é o processo que, através de práticas de zazen, de meditação, nós podemos ter mais lucidez, mais clareza sobre como estamos agindo no mundo, como que estamos falando no mundo, como que estamos pensando a realidade. Porque o que nós pensamos também muda a realidade. A saída. Eu acredito no DNA humano. Eu acredito que a nossa sobrevivência é mais importante e que por isso nós estamos ficando mais cuidadosos com o meio ambiente, porque o DNA humano quer sobreviver. E para sobreviver já percebeu que se não cuidarmos das outras formas de vida, a nossa desaparece. Para que a nossa forma de vida, a espécie humana, continue viva, só vai ser possível se houver um equilíbrio ecológico. Não é porque ficamos bonzinhos de repente, continuamos tão egóicos como sempre. A nossa sobrevivência depende, e o nosso DNA está dando conta de fazer com que cada vez o maior número de pessoas acorde, desperte e passe a ser cuidador da nossa casa, que é o nosso corpo comum, que é o planeta Terra. Sem guerras, sem violências e com partilhas. Difícil, porque não fomos treinados e educados assim, nesta geração. Mas cada geração vai ser melhor
e não pior. E a tecnologia não está aqui para perturbar e atrapalhar. Ela está aqui para melhorar a nossa vida. Então, saber usar a tecnologia, como tudo. Tudo depende da ética. De querer usar para o bem e para o bem de todos os seres. Há jogos que estão sendo feitos agora, joguinhos desses, em vez de ficar matando extraterrestres, são jogos em que se coloca para que a humanidade pense junto em como recuperar doentes, como curar algumas formas de câncer. São joguinhos que as pessoas jogam juntos. E esse jogo vai todo por um grande computador, como possíveis soluções para doenças e problemas graves que nós, humanidade, enfrentamos. Então, em vez de dizer não faça o joguinho, perceba que esse joguinho pode ser um jogo de ganhamos juntos. Aquela cooperação. Não tem mais um vencedor e um perdedor. Ou ganhamos todos juntos ou perdemos todos juntos. Por isso nós passamos a cooperar uns com os outros. A criar sistemas de que nos ajudamos mutuamente. Isto é o caminho da humanidade. Ela está indo nesta direção. Mas, ao mesmo tempo, ainda temos medievais. E vivemos com épocas diferentes simultaneamente. Culturas diferentes simultaneamente. Mas a flecha sempre tem uma ponta. Essa ponta é mais estreita, mais pequena. Menorzinha, né? Mas significa que atrás ela é muito grande. Então, sejam essa ponta de flecha. Façam esse o seu voto e o seu compromisso de vida. De fazer o bem, de ter reflexões sobre si mesmo, de alguns minutos de meditação ao acordar, antes de dormir, quando for comer, olhar para os alimentos e se lembrar quantas formas de vida necessárias para um pedacinho de pão chegar até você. Respeitar essas formas de vida todas. Comer com gratidão. Respeitar as outras pessoas que não são iguais a você, mas são semelhantes. Todos querem ser acolhidos, ser reconhecidos. Então, reconhecer isso no outro. Aspectos da minha mente, da nossa mente, da mente humana. E sorria para a vida. Que é gostoso sorrir para a vida. Que ela sorri de volta para você. Muito obrigada pela sua presença, pela sua prática. O fato de vocês virem aqui é muito inspirador para mim, porque eu vejo que há muitas pessoas que estão despertando, e despertando para o caminho, que a gente chama o caminho do bem, o caminho de Buda, seja lá o nome que você queira dar, mas para viver de forma digna, para viver de forma honrada, de respeitar pessoas que não são semelhantes a nós, mas que são seres humanos. Os transgênicos, né? A gente poder cuidar deles, cuidar de todos os seres, cuidar dos malvadinhos, né? Não tiveram oportunidade de ser bom, de fazer o bem. Eu vou terminar só com mais uma historinha que eu gosto muito. Era um homem muito ruim. Ele era malvado, ele era péssimo, era um assassino terrível. Tudo que ele via, ele matava, estraçalhava. Um dia ele estava andando, qualquer bichinho que ele visse matava, viu uma planta, ele arrancava. E um dia ele estava andando, tinha uma aranha no chão, ele desviou o pé. Ele não pisou naquela aranha, era pequenininha. Ele sempre, naquele dia ele teve um momento de loucura, ou lucidez, e não pisou na aranha. Morreu, para onde ele foi? Para o céu de luz, não foi para o inferno, bem sombrio. Tem inferno frio, inferno quente, é uma delícia. Aí ele foi para o inferno bem tenebroso, e quando ele está lá, veio do céu descendo uma aranhinha. A aranhinha olha para ele assim, vem cá. Você fez uma boa ação, você pode sair do inferno, vem, pode subir. Não, mas seu fio é fininho. Não, ele é forte. Foi uma boa ação que você fez, você consegue sair desse sofrimento. E ele começou a subir, né? Nossa, dava conta, ele era um homem grandão e tudo, mas dava jeito, conseguiu, estava subindo. Quando as outras pessoas lá do inferno viram, nós também vamos. E começaram a subir, né? Ele falou assim, acho que não vai dar. Se eles vierem, o fio vai arrebentar. Começou a socar, botar pé para baixo. Arrebentou o fiozinho. A única chance que ele teve de sair do universo de sofrimento, e ele acabou quebrando porque continuava egóico.
Então, o que a gente fala que a meditação, ela nos serve muito para tirar um pouquinho desse estado tão egóico que somos nós. Eu separado, eu diferente, eu sofro mais, eu mereço mais, para entrar na percepção do nós. E daquilo que a gente faz para esse nós coletivo é o que nos beneficia de verdade. Milor Fernandes tinha uma frase mágica, assim, o maior egoísta, o maior altruísta é o maior egoísta. Porque já sabe que só vai ficar bem de verdade se todos estiveram bem. Esse é o caminho do Bodhisattva. Centro de Estudos Budista Bodhisattva. É onde vocês estão agora. Tornem-se Bodhisattvas na sua vida. Seres plenos de luz, de sabedoria e de cuidado. Cuidado amoroso, que a gente chama de compaixão. Para todos os seres. Todos. Todos, todos, todos. Todos, viu? Todos. E aí o seu mundo fica mais leve. E o poema do Drummond, que eu gosto muito, meus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais do que a mão de uma criança. Então não carregue mais peso em você do que a mãozinha suave de uma criança. Tenham um ótimo domingo. Obrigada. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos e todas nos tornar o caminho iluminado. Namo Shakyamuni Buddha. Obrigada.